A seguir, IIGD Irajá. Então Jesus disse: trabalhe, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Se você não se preocupa com a sua salvação, se você não se preocupa com a salvação da sua família, que cristão é você? Que cristão é você? Que cristãos somos nós? Se você não se preocupa com o mundo espiritual, que pode atacar a qualquer momento, e se você estiver firme na fé, você paralisa qualquer ação do diabo. Que cristãos somos nós, irmãos? Os cristãos hoje não se importam em receber armas espirituais. Os cristãos hoje, muitos não se importam em aprender a manejar armas espirituais. A Bíblia fala das armas espirituais. Abre lá em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Quem lê comigo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está vendo, irmãos? Porque as armas da nossa guerra, as armas da nossa batalha não são carnais. Tá aí, irmãos, esse derramamento de sangue sobre a face da terra, sob o comando de quem? Lucifer. Sob o comando de quem? Principados. Sob o comando de quem? Potestade dos ares. Quantas famílias destruídas, que se ao menos um estivesse diante de Deus de pé, Deus daria o livramento. Exemplo, Abraão. Abraão fazia da oração uma arma poderosa. Para quê? Para dar livramento à sua família. Abraão, irmãos, tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, que Deus revelava os seus segredos a Abraão. Ah, pastor, Deus não vai fazer isso com a gente hoje. Irmãos, às vezes você está orando e você não sabe por que você sente de orar mais e de buscar mais e conversar mais com Deus. Daqui a pouco Ele vem dentro de você que você deve orar por alguém especificamente. Vem uma imagem de alguém e você começa a orar por aquela pessoa. E de repente você está, por inspiração de Deus, paralisando uma ação de Satanás naquela pessoa. Aquela pessoa não está perto de você, aquela pessoa está longe de você, aquela pessoa não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Mas Deus quer dar livramento, sabe por quê? Faz parte da tua família, faz parte das tuas amizades. Às vezes é o teu inimigo, mas Deus quer guardar para ele se converter, para não ir para o inferno. Mas tem cristão, meu irmão, que nunca teve uma experiência dessa. Sabe por que não tem? Porque não tem comunhão com Deus, porque não tem intimidade na oração. Meu irmão, não é uma brincadeira. Eu vou falar, irmãos, não por vanglória, mas pelo momento que me permite contar isso. Eu não programei. Há muitos anos atrás, eu sentia de levantar de madrugada, o corpo cansado. Faz cultos, dá atendimento, corre daqui, corre dali, vai em casa e tal. Mas eu sentia que eu tinha que orar algumas madrugadas. E uma certa madrugada eu estava buscando a Deus. E de repente veio uma cena dentro de mim tenebrosa. E eu falei, não, Jesus, pelo amor de Deus, isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu sabia que não era na cabeça, era no meu espírito. Eu vi um dos meus irmãos com uma arma apontada na cabeça. Eu entrei em oração, mas entrei em oração. E eu orei mais de 2 horas só por ele. E no final eu estava de pé. E eu estava assim, Jesus, sei que a tua palavra está em todo lugar, o Senhor está em todo lugar. E eu dizia, ó demônio, você não vai tocar, sabe por quê? Minha família vai ser salva, você não toca. E invoquei o poder de Deus, meu.
Uma semana depois, conversando com meu irmão no telefone, eu não tinha coragem de perguntar nem de falar nada. Ele chorando disse: mana, esta semana eu seria um homem morto. Você orou por mim? E eu disse: por quê? Ele disse que eu sofri um assalto e tive uma arma na minha testa. O sujeito estava trincando os dentes de raiva. E de repente o outro disse: cara, não faz isso não, vai sujar a gente, vamos embora. Deus não livrou de passar por aquilo, mas livrou da morte. Por que Deus não livrou daquilo, eu não sei. Mas livrou da morte. Livrou da desgraça. 3 dias depois. Eu chorei na presença de Deus. Falei: meu Deus, o Senhor é lindo demais. Que coisa tremenda, o Senhor é demais. O Senhor é demais. Mas eu lembrei da promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Se eu tenho a fé tranquila, que me deixa em paz, que vão ser salvos, então Deus vigiou para ninguém partir sem salvação. Que é isso, pastora? Irmãos, infelizmente muitos cristãos não têm armas, não têm uma arma espiritual. Muitos cristãos não têm, irmãos, não sabem, e alguns até tentam ir, mas logo desanimam e deixam de lado. Essa palavra que nós estamos vendo hoje, irmãos, é para nos chamar a atenção de fato e de verdade, não é só hoje. A vida espiritual, meu irmão, precisa estar ativa o tempo todo. E aí, então a ordem de Jesus é trabalhar, não pela comida que perece. Meu irmão, o cristão tem que priorizar a sua vida espiritual. Outro fator que infelizmente deixa o cristão desprovido, desarmado, fraco e sem preparo para enfrentar os ventos da vida é o fato do cristão não fazer estudo da palavra. Não aprende sobre um fator da vida. Não aprende sobre uma área que precisa ser mais trabalhada. Veja que eu contei o caso da moça, sem citar o nome, a moça do mundo artístico, que pensava que a beleza física ia sustentar o casamento dela. Ela achava que a beleza física e o cuidado que ela tinha com o corpo dela e com o casamento iria sustentar o seu casamento. E no entanto, ela estava tão decepcionada, ela estava tão desesperada, tão amargurada, mas ao mesmo tempo tão decepcionada, porque ela dizia: como é que pode? Ela dizia: pastora, me coloca do lado dela, a mulher é um troço. Falou que ela era uma tábua batida, que não tinha seios, falou que o cabelo era mal cuidado, falou um monte de besteira, não vou falar aqui. Ela disse: poxa, me trocar por aquilo, ele não me trocou, que ele não saiu de casa, mas peraí. Eu falei: minha filha, o mundo espiritual trabalha demais. Se lá atrás você tivesse voltado para Jesus, levado seu marido a Cristo de verdade, se ele tivesse convertido, porque também Deus não engessa ninguém, né, irmãos? Cada um faz o que quer da vida, depois responda no dia do juízo, vamos ser sinceros. Mas eu lembrei porque essa moça foi artista e não foi pouco famosa. E veio bater na minha mão, numa igrejinha lá de 6,5 metros de frente. Desesperada, estava morando lá no bairro, que largou tudo para se dedicar ao casamento e ao marido. Mas a beleza não segurou o casamento, o cuidado não segurou o casamento. E é o que Jesus fala. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Versículo de número 5. Quem vai ler comigo? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim... É bom levar a sério, irmãos. É bom levar a sério. Às vezes há pessoas que se acham tão capazes na vida profissional, que se acham assim, não é?
tão seguras na sua vida profissional. E aí vem um vento e uma tempestade, pá! Aí a palavra na boca, né? É a crise. É a crise como todo mundo. Você é um comerciante que sabe negociar como ninguém. Ah, mas é a crise. Bate uma virose. Ah, está acontecendo com todo mundo. Um problema de família. Quem não passa por isso? Cristãos negligentes, irmãos, eles sempre terão argumentos, sempre, para combater ou rebater o cristão que leva a palavra de Deus a sério. Cristãos negligentes, irmãos, infelizmente, apontam cristãos praticantes da palavra de Deus, fervorosos na oração, como pessoas fanáticas. Assim como o mundo faz. Se você quiser fazer a diferença de fato e de verdade, e essa diferença, ela começa e ela acontece no campo espiritual. Se você quiser manter sua autoridade sobre Satanás e seus demônios, você tem que estar coladinho com Jesus. Você tem que estar alinhadinho com a palavra de Deus. Porque do contrário, impossível o diabo respeitar um cristão que dá brecha para ele. É impossível o diabo respeitar um cristão que fica com um pezinho no cristianismo e um pezinho no mundo. Se um pezinho está no território dele, ele vai tomar conta só do pezinho, não. Ele vai tomar conta de tudo. Então, irmãos, os conselhos de Jesus são tremendos. A palavra de Deus é tremenda. Todo cristão precisa aprender a priorizar a vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua participação nos cultos, o valor dos cultos. Estão aí hoje pessoas, um número absurdo de pessoas desviadas, que culpam Deus, culpam as igrejas, mas não assumem a responsabilidade da sua negligência espiritual. Ah, não, saí da igreja porque eu vejo coisa errada, que eu vi isso, que eu vi aquilo, que eu vi isso. Não, porque você não viu o pastor Tó, você não viu não sei o quê, você não viu. Ah, porque Deus, poxa, eu orei, Deus não me atendeu. Eu orei, Deus não me atendeu. Deus é culpado, as igrejas são culpadas, mas os santos estão no mundo, fazendo o que querem, vivendo como querem. Então, irmãos, vamos ao alerta. Quem quiser realmente estar de pé, quem quiser verdadeiramente o céu, entrar no céu. O céu, meu irmão, o céu é o céu. No céu a sujeira não entra. Não vai entrar poeirinha não, meu irmão. Nem a poeirinha vai entrar. Jesus disse que o caminho é estreito e a porta apertadinha. Não é caminho largo, não. Faz tudo que você quer. Não. E você ora demais. E você só fala em Jesus. E você tudo é na Bíblia, tudo é na palavra. Não é assim não, meu irmão. Você já viu? Hoje não é assim não. Hoje está diferente, irmão. Hoje está diferente. Eu abro a Bíblia e leio. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Eu vejo que ele não muda, mas eu posso mudar a minha forma de servir. Beber o juízo, meu irmão. Beber o juízo, minha irmã. Comunhão com Deus é vital para tudo. Comunhão com Deus é vital para tudo. Hoje o cristão não tem discernimento, irmãos. Foi uma presença de um capeta e a presença de um mosquito usado pelo capeta. O cristão não tem discernimento de nada. Não, eu acho interessante. Não. E pastora Gorete, aquela pastora Gorete Moura, é muita exigência. Você tem que lutar pela sua família, que você tem que orar, que você tem que jejuar, e você tem que. Interessante, né? Aí a moça saiu, passou anos, e aí foi bater lá no 699. Aí entrou. Cadê a minha igreja? Cadê a pastora Gorete? Irmã,
Por onde a senhora tem andado? Sou membro dessa igreja, mas cadê a pastora? 2 anos. Irmã, a pastora está ali no 1120, ali na frente. Ah, já inaugurou? Irmã, há 2 anos. Irmã, há 2 anos. Desse jeito. Aí veio. Pastora, mas ninguém me avisou da inauguração da igreja. Irmã, a gente procura as pessoas. A senhora é membro? Seu cadastro é antigo, irmão. A foto, acho que é de 1800 e alguma coisa. Poxa, eu fiquei triste, cheguei lá, não vi meu povo, não vi a senhora. Irmã, nós estamos aqui há 2 anos. O pastor me falou. 2 anos. Há 2 anos a senhora não pisa na igreja? Pastor, você sabe, né? Eu sou muito envolvida com trabalho, eu me atrapalho, eu trabalho muito, eu cuido daquela família toda. Eu falei, para onde vai sua família? Para onde vai a senhora? Pastor, tem que pensar, né? A senhora está certa. Aí veio uma amiga, pastora, a dona fulana voltou. Falei, graças a Deus, né? Pastora, ela falou tão mal da senhora, que ia para outra igreja, que a senhora exige muito, que é muita oração, que é muito... Nós não vamos encerrar sem voltar a ler João 6,27, porque tem uma outra coisinha, coisa importantíssima que nós vamos ver. João 6,27. João 6,27. Vamos lá, João 6,27. Quem vai ler comigo? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A comida que não perece, mas que permanece para a vida eterna, Jesus Cristo, a palavra. Ou seja, o que a palavra ensina para colocar em prática, o que a palavra te oferece para você desfrutar, as armas que a palavra de Deus te dá, é para você usar. Não é decoração bíblica. Mas tem uma outra coisa interessante. Aí uma criança perguntou, pastor, a senhora trabalha? Ai, Senhor, se fosse um adulto eu ia dizer, não, eu fico deitada na rede. Aliás, eu falei, não, pastor, deita na rede, fica brincando. Abra sua Bíblia, volta agora aqui em João, capítulo 5, versículo 17. Quem vai ler comigo? E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora. Olha o que Jesus está dizendo. Meu Pai trabalha até agora. Olha o Pai dando ordens aos anjos. Olha o Pai passando os olhos sobre a terra para ver quem está orando. Olha o Pai enviando anjos para dar livramentos a quem está intercedendo. Para dar livramento ao parente, como aconteceu comigo. Olha o Pai trabalhando. Pois é, irmãos, por que o cristão não se liga nisso? Orar é trabalho, meu irmão. É trabalho. Mas você tem que fazer desse trabalho momentos assim prazerosos. Poxa, peraí, eu tenho o privilégio de poder falar com Deus. Eu tenho o privilégio de poder conversar com Deus que criou esse universo. Peraí, Deus me recebe. Ele me trata como filha, me chama de filha, e eu posso chamá-lo de pai. Então, peraí, ele tem prazer em me abençoar, ele tem prazer na minha vida, então eu vou lá conversar com ele. Por que não, irmãos, fazer da oração um tempo prazeroso? Por que não fazer da comunhão da oração uma intimidade com Deus para contar tudo para Ele? Sabe por que tem tanto evangélico fazendo tratamento psiquiátrico, irmãos? Sabe por quê?
Por que não se deita no divã de Jesus para conversar com Deus? Por que não entra nos braços do Pai? Por que não se coloca no altar de Deus? E aí o diabo faz a festa, meu irmão. Pastor, não venha dizer que é de Deus. Respeite a ciência médica. Respeite a ciência médica. Eu tenho uma médica aqui que além de pediatra é psiquiatra também. Eu digo respeite, mas não deseje esses serviços. Por quê? Porque a sua mente é perfeita. Porque a sua cabeça é perfeita. Porque você pensa perfeitamente, você raciocina perfeitamente. Porque não tem vozes introduzidas na sua cabeça. Mas qual é o cristão, meu irmão, que se dá o trabalho de aprender como usar um capacete espiritual? Nem sabe o que é capacete espiritual. Às vezes a gente vai pregar sobre a armadura de Deus. Tem gente que chega, como é que eu visto essa armadura? Uma vez eu perguntei, você já se vestiu das vestes de justiça? Já vestiu a veste branca da salvação? Onde eu compro? Uma reunião de mulheres. Onde eu compro? Na Rua da Santidade. Vamos lá. Na Rua da Santidade. No Caminho Eterno. Aonde? Dentro da Bíblia, minha filha. Onde é que dentro da Bíblia? Você vai comprar veste de salvação eterna na Bíblia. Paga o preço de ler. Paga o preço de estudar. Participa dos cultos. Não vem nos cultos. Não lê a Bíblia. Não ora. E quer o quê? Aí é o que eu digo. Nossos bolsos ficam lotados de pedido de oração, mas cheios. É tanto nomezinho, tanto. Tem hora que a gente olha e diz assim, aí a moça escreveu. Irmãos, só a misericórdia de Deus. Sinceramente, uns 50 nomes. Não pensa que Deus é bobo. Pensa que Deus é bobo, que Ele não conhece ninguém, não sabe. Precisa escrever. Bastava escrever Jesus. A salvação da minha família. Eu e a minha casa, eu e minha família. Pronto, acabou. Deus não sabe quem está escrevendo? Ele não sabe quem é a família? Não, mas quer que a gente, nós aqui pastores, ficamos assim, lendo nome por nome. Você acredita que tem um irmão que me pergunta, pastora, a senhora fala o nome dos meus familiares para Deus? Me perguntou, pastora, a senhora fala o nome dos meus familiares para Deus? Eu disse não, irmão, porque Deus é onisciente. Pergunta boba, resposta boba. Você pergunta que se faça. Você escreve lá um rol de nomes imenso. A senhora cita os nomes dos meus familiares diante de Deus. Está pensando que a gente está brincando de evangelho? Não, meu irmão, eu fico Tem gente que pensa que pastores não comem, não precisa comer, sentar à mesa para comer. Não precisa beber água. Não precisa sentar para descansar o corpo. Não precisa dormir. Não precisa não. É ora por mim, 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 ora pela minha família, ora pela... Aí tem esse senhor, tá? Desse jeito que eu estou te falando. Desse jeito. A senhora cita os nomes dos meus familiares para Deus? E eu falei, não, irmão. Aí galou o olho. Falei, não. Deus é onisciente. Eu vou ficar num blá 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 de bobeira? Deus é onisciente. Mas pastor, a Bíblia fala. Peraí, meu irmão. Peraí. Quem tem de fazer isso é o Senhor. É tu e a tua casa. O Senhor é que tem que citar nomes. Eu tenho que pegar os nomes e apresentar a igreja. Dizer, Senhor, a tua igreja está aqui. Eu apresento o hall de membros. Agora, Senhor, estende a salvação da família. A tua palavra promete isso. Eu oro pela salvação de todos vocês. Mas não preciso citar o nome, porque Deus sabe quem é da tua família. Deus sabe quem é teu amigo. Deus sabe quem é teu inimigo. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.